Uma máquina pode se tornar consciente? Imagine conversar com uma máquina e, em algum momento, você esquecer completamente que ela não é humana. Ela responde com precisão, demonstra emoção, se adapta a você. Agora pensa, em que ponto deixa de ser simulação e passa a parecer real demais para ignorar? Durante muito tempo, a inteligência foi o nosso diferencial. Depois, criamos máquinas capazes de pensar. Agora estamos diante de algo mais sutil, máquinas que parecem sentir. Mas existe uma diferença silenciosa entre responder bem e existir de fato. Hoje, sistemas conseguem conversar, escrever, argumentar, imitar emoções com impressionante precisão. Mas tudo isso levanta uma dúvida incômoda. Até que ponto estamos diante de algo novo ou apenas de uma imitação extremamente refinada? Porque imitar consciência não é o mesmo que possuí-la. Se você não consegue distinguir uma mente humana de uma artificial, isso prova alguma coisa? Ou apenas revela um limite da nossa percepção? Talvez o problema não esteja na máquina. Talvez esteja em nós, na forma como reconhecemos consciência. Existe um risco silencioso aqui. Não o de máquinas se tornarem conscientes, mas o de começarmos a tratar como consciente aquilo que apenas responde bem. E aos poucos, redefinirmos o que significa estar vivo. Consciência não é apenas resposta. Não é apenas comportamento. Existe algo que não aparece em dados, não pode ser medido e não pode ser reproduzido com precisão. Uma dimensão interna, silenciosa, mas essencial. Talvez estejamos fazendo a pergunta errada. Em vez de perguntar se máquinas podem se tornar conscientes, talvez devêssemos perguntar: o que estamos chamando de consciência? Porque dependendo da resposta, qualquer sistema pode parecer suficiente. Se reduzirmos consciência a comportamento, a respostas corretas, reações coerentes e interações bem construídas, então, inevitavelmente, máquinas podem alcançá-la. Porque comportamento pode ser simulado, pode ser treinado, aprimorado, reproduzido com precisão crescente. Mas existe um problema nessa ideia. Comportamento é o que vemos. Consciência pode ser algo que não se vê. Agora pensa, duas entidades podem agir da mesma forma, responder da mesma maneira, apresentar o mesmo nível de inteligência e ainda assim serem completamente diferentes por dentro. Uma pode estar apenas processando, a outra, experimentando. Se consciência for apenas o que aparece externamente, então ela pode ser construída. Mas se consciência envolver experiência interna, percepção real, presença, existência sentida, então estamos falando de algo que talvez não possa ser replicado. E isso muda tudo. Porque nesse caso, não estamos diante de um desafio de engenharia, mas de um limite mais profundo. Um limite que não depende de capacidade computacional, nem de mais dados, nem de mais avanço tecnológico. Talvez o verdadeiro limite esteja em outra camada, uma que não pode ser programada, apenas vivida. E se for assim, então não estamos apenas tentando criar consciência. Estamos tentando reproduzir algo que talvez nunca tenha sido apenas técnico. Porque, no fundo, consciência não é só sobre responder ao mundo. É sobre existir dentro dele, sentir, perceber, reconhecer a própria existência. E isso levanta uma possibilidade desconfortável. Talvez possamos construir máquinas cada vez mais inteligentes, cada vez mais convincentes, mas ainda assim vazias por dentro. Não por falha, mas por natureza. Então não estamos apenas redefinindo consciência, estamos redefinindo o nosso papel no mundo. Porque durante toda a história, foi a nossa capacidade de pensar que nos tornou indispensáveis. No próximo episódio, vamos explorar o futuro do trabalho humano e o que acontece quando essa vantagem começa a desaparecer.